todos têm algo para contar que Deus fez na sua vida, né? Porque Deus, se estamos aqui, é porque Deus fez um mover nas nossas vidas. Então não tem porque a gente ficar nervoso de contar alguma coisa, de falar algo que Deus fez. Glória a Deus, graça e paz, amém? Eu não ouvi, amém? Glória a Deus. Romanos 8, verso 28 e verso 29. Romanos 8, verso 28 e verso 29. Aleluia. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Glória a Deus. Eu estava na noite de ontem, na minha loja, já tinha fechado, e começou a vir a memória, eu agradecendo a Deus pelo dia, agradecendo a Deus, ainda disse a Deus até aqui, obrigado Senhor, essa semana está sendo bênção na loja. Eu sempre faço isso, sempre agradeço a Deus, que o dia tenha sido bom ou não, eu sempre estou agradecendo a Deus. E de repente começou a vir a memória o trabalhar de Deus na minha vida, que me fez compreender como Deus tem o domínio e o controle sobre as nossas vidas neste mundo. Eu vou pegar, eu pensei até comigo, nossa, se eu for contar isso na igreja, se eu fosse começar lá do início, não ia dar tempo. Então veio no meu coração, a partir do momento em que nós estamos lá na Via Anchieta, o ano de 2014, decidi com minha esposa, veio no coração sair do meu apartamento, junto com a minha família, e morar nas dependências da igreja na Via Anchieta. Já tinha uns cômodos construídos lá, e veio no coração de fazer isso. Parecia uma loucura, sair de um apartamento bem aconchegante, para ir para um local menor, né, e morar praticamente dentro da igreja, vamos dizer assim, né, das dependências mesmo da igreja, e ficamos ali durante 6 meses, foram 6 meses, assim, de uma experiência, que não foi assim, não foi muito agradável, né, mas eu não sabia que Deus tinha planos para isso, né, planos através disso. E então nós alugamos o nosso apartamento para a irmã Antônia e o nosso irmão que já está com o Senhor, o Holanda, e ficamos 6 meses na Anchieta. E nesse período, quando foi por volta de novembro, dezembro, não me recordo bem o mês, eu fui acometido de crises de ansiedade, pastoreando a casa do Senhor, o rebanho do Senhor. Eu comecei a ter crises de ansiedades fortíssimas, muito fortes mesmo, a ponto de chegar a querer desistir da vida. Mas em todo o tempo o Senhor esteve comigo, clamei, orei, precisei ir a médicos, foi necessário, mas naquele período, foi um período em que a igreja também não percebeu que isso estava acontecendo comigo. Eu emagreci, era notório o emagrecimento, porém, graças ao Senhor eu consegui me portar normalmente, pregando, dirigindo o culto, louvando, dando aulas de teologia. Nós tínhamos uma classe de teologia já lá às quintas-feiras, então eu sempre alcançava forças em Deus para poder ministrar, para continuar ministrando. E foi um período assim onde eu senti demais a presença de Deus, embora Ele não me curasse, eu senti demais a presença de Deus, eu sentia que Deus sabia o que estava fazendo, e assim foi indo, até que por fim, eu indo a médicos, comecei a tomar um remédio, comecei a ter princípios de melhora, mas ao mesmo tempo eu já deu na mente, eu não quero mais morar aqui, eu não quero mais ficar aqui, talvez isso também não está me fazendo bem, e não estava mesmo, mas eu queria que você entendesse Romanos 8, 28 e 29, né? Nós somos predestinados por Deus, nós somos escolhidos por Deus, nós pertencemos a Deus, Deus tem domínio sobre as nossas vidas, e tudo que está acontecendo nas nossas vidas, tem um mover de Deus, e somos dirigidos pelo Senhor. E então, comecei a falar para minha esposa, vamos, né, alugar uma casa, tem certeza? Vamos alugar uma casa. Anteriormente,
né, meses antes, um membro da nossa igreja, que não está mais conosco, hoje ele mora no interior, ele me trouxe aqui nesse salão, e ele me fez conhecer o proprietário desse imóvel. Esse salão estava vazio, e nós tínhamos acabado de renovar o contrato de aluguel lá na Via Anchieta, que era um salão muito bom também, né? E ele me trouxe aqui, conhecia meio salão, falei, nossa, aqui seria maravilhoso, mais perto para todo mundo. Conversei, conheci o proprietário, conversei com ele, e eu tinha dito para ele, acabei de renovar lá o contrato. Ele falou, pode ser que você consiga anulação. Falei, vou tentar, se não der eu venho aqui, converso com o senhor e a gente, né, pelo menos para dar uma satisfação. E assim foi, não consegui renovar o contrato, nós ficamos ainda mais 2 anos na Via Anchieta, e voltei aqui, falei com ele, né, dei satisfação, olha, infelizmente não vai dar, não consegui renovação. E ele ficou muito feliz, um senhor de idade aí, 60 e poucos anos, falou, puxa, que bacana a sua atitude, né, porque outros vieram aqui e disse, olha, até a semana que vem eu volto aqui para lhe dar uma resposta, e até hoje estou esperando, e você foi e falou para mim que viria e veio. Eu pensei que isso não existia mais, ele disse, né, honra a palavra. E assim, ele teve um apreço por mim, ele teve assim um carinho pela minha pessoa e eu pela pessoa dele. Passou o tempo, então quando chegou nesse período das crises de ansiedade, que eu estava quase já, né, saindo dessas crises, veio então na mente alugar uma casa, e eu peguei e falei para Fátima, amor, vamos procurar uma casa, não quero mais ficar aqui, está na hora da gente procurar, então vamos. Aí eu vim primeiro, eu lembrei do seu Roberto, que é o dono do imóvel, que na época, além de ele me oferecer o salão, ele me ofereceu a casa da frente, para alugar tudo junto. E aí então eu vim, lembrei dele, conversei com ele, ele falou, eu não estou mais alugando a casa, né? Aí bateu aquela tristeza, eu falei, puxa vida, ele falou, mas eu tenho uma outra casa aqui do lado, vamos lá ver. Ele tinha uma irmã, essa irmã estava internada numa clínica, já bem debilitada, ela estava internada numa clínica, e ele queria alugar a casa ao lado, para poder financiar, né, a permanência dela naquela clínica, porque era caro. Então ele me levou a casa, uma casa muito grande, né, uma casa enorme, a cozinha era bem velha, o resto da casa toda reformada, e a cozinha bem velha, vai entendendo isso, vai prestando atenção. Aí, muito bem, ele me pediu um valor X, eu falei no meu coração, vou falar com a minha esposa. Falei com a pastora, ela veio comigo, viu a casa, falou, a casa realmente é muito linda, é muito grande, mas precisamos pensar. Seu Roberto, ela falando com ele, tomou a frente, precisamos pensar, nos dá mais uma semana. Aí ele falou, não tem problema, eu aguardo uma semana. Aí passou aquela semana e eu no pé da Fátima, amor, vamos alugar a casa, amor, mas é perigoso, se a gente não conseguir pagar, amor, Deus está no controle, vamos alugar a casa. Então tá bom, voltamos aqui. Quando a gente chegou a falar com ele, ele falou assim, olha, infelizmente eu vou dar um tempinho mais para alugar a casa, porque a minha irmã faleceu, naquela semana, minha irmã faleceu, e agora eu vou reformar aquela cozinha, e depois eu penso em alugar. Saímos tristes, voltei triste para casa e falei, tá vendo, moço, se você tivesse me ouvido, a gente tinha alugado a casa, né? A gente tinha alugado, ai amor, me desculpa, vamos procurar outra. E saímos procurando casa, vimos outras casas, nenhuma delas atendia a nossa necessidade. Eu falei, meu Deus, que tristeza. E passou os dias e eu triste, eu falei, não quero mais ficar aqui. Aí ela falou assim, vamos voltar lá no seu Roberto. Eu falei, não, vou voltar lá para quê? O homem já falou que não vai mais alugar a casa. Não, amor, vamos voltar lá, você não falou que Deus está no controle, vamos voltar lá. Eu falei, tá bom. Aí a gente veio, era à tarde, batemos na casa dele, e aí começou a chover. Ele desceu as escadas, abriu a porta, oi, está chovendo, entra para cá. Entramos para a parte de dentro, e aí, conversando com ele, ele falou assim, olha, seu Roberto, nós queríamos realmente alugar a casa, tal. Aí ele entendeu, ele falou assim, olha, não é que eu não quero alugar, é que eu decidi reformar aquela cozinha, para alugar a casa já totalmente reformada. Se vocês esperarem, né, até o fim de dezembro, aí começo de janeiro, a casa é de vocês. E aí então, eu disse, então tá certo, a casa é nossa. Fechou. No dia 5 de janeiro de 2015, nós mudamos para essa casa, que é o número 126, mudamos para essa casa, e a nossa vida também passou por uma nova fase, de paz, de alegria, né? Foi assim, nós somos renovados,
muita alegria na casa, eu, a Fátima, a Natália, o Mateus, muita alegria, né? E a igreja continuou na Anchieta. Aqui o salão foi alugado para uma outra igreja, e aí, estamos lá, passado o primeiro ano, aí morando nessa casa, lá o imóvel, o proprietário pôs à venda, nós não tínhamos condições de comprar, então ele pôs à venda aquele imóvel, e aí eu comecei a procurar outro imóvel, outro salão para a igreja, comecei a orar, Senhor, me dá direção, e comecei a orar. Aonde eu chegava, uma coisa muito interessante, é que quando eu conversava com a pessoa da imobiliária, e que eu marcava lá a visita, já falava de onde nós éramos, tal, passava os dados, que eu ia falar com a pessoa me levava, olha, o salão é para vocês, se você quiser, já está aprovado o nome da sua igreja, nós temos aqui já referências do proprietário de onde vocês estão lá, da imobiliária que vocês estão, né, já temos referências, está tudo aprovado. Aonde eu chegava estava aprovado, mas os locais eram longe. Eu falei, não tá, meu coração não sentia paz. Eu falei, não é isso. E aí eu pensei, Senhor, e agora? Aí Deus falou comigo, vai lá de novo, conversa com o seu Roberto. Mas o salão aqui estava alugado para outra igreja. Mas aí tínhamos esse fundo aí. Era um local que só tinha, se vocês entrassem aqui na época, é uma pena que a gente não tem fotos, não tem vídeo. Pisamos na bola, não fizemos. Mas era porta, janela, ferro, bugiganga, de tudo que você pensar, era um ferro velho de usados, lá da entrada do portão, dentro da casinha aqui, lá no fundo só tinha 3 paredes, não tinha teto, não tinha nada, e a altura da terra, dessa altura assim, e eu falei com o seu Roberto, ele falou, eu não tenho mais nada para alugar, se eu tivesse, né, um imóvel a mais, alugaria com certeza para você, pastor Marcos, alugaria, mas infelizmente não tenho, mas eu tenho aqui o fundo, vem ver. Aí eu subi com ele, entrei, viemos aqui, eu fui olhando aquele monte de tralha assim, né, um monte de tralha, eu falei, meu Deus, olhei a casa, dentro da casa, meu Deus, galinha lá no fundo, um negócio doido, madeira, ferro, e bati o olho lá onde estavam as 3 paredes, ele falou assim, eu tenho esse espaço aqui, ó, se você quiser construir. Aí Deus pôs aquela paz no meu coração, aquela alegria no meu coração, e eu falei para ele, o senhor aluga para mim, me dá uma carência, para eu construir? Ele falou, dou uma carência para você construir. Eu falei com ele, está fechado, aluguei o espaço. Aí comecei a trazer o povo da igreja aqui, aí o povo vinha, olhava, misericórdia, o pastor é doido, não é que o pastor está vendo uma igreja aqui, meu Deus do céu, só bagunça, só tranqueira, e a pessoa, o senhor que era dono dessas tranqueiras, ele estava saindo e tirando aos poucos já as coisas, então eles faziam o primeiro fundo, eu falei, nós vamos construir aqui vai pôr o teto, aqui vai ser o púlpito, mostrei tudo, aqui vai ser, vamos pôr as cadeiras, vai caber as 100 cadeiras aqui, e os irmãos, né, que está, muitos aqui, olhava assim, tá bom, né, peguei o Mateus, peguei o Johnny, peguei outro menino que na época estava conosco, falamos, nós vamos começar a trabalhar aqui, aí nós, começamos a tirar terra, 6 caçambas de terra, 6 caçambas de terra nós tiramos desse espaço aqui no fundo, onde são as salas das crianças aqui, de aula, 6 caçambas, contratamos um pedreiro e um ajudante, indicado pelo nosso irmão Glécio, e eles começaram a trabalhar, levantando parede, contratei o rapaz para fazer o telhado, para colocar as vigas grandes de ferro, 40 dias de batalha, e nós fizemos o primeiro culto aí no fundo, 40 dias, 100 cadeiras, a gente colocou lá, era meio apertadinho, mas a igreja ficou, e aí nós temos vários vídeos, se tiver algum vídeo aí, encontrar algum vídeo da ICD, nesse período, algum culto, se você for no Facebook, no YouTube, colocar ICD, você vai ver cultos antigos nesse salão aqui, se aí quiser colocar um aqui para eles verem, começamos a cultuar aí exatamente do jeito que eu queria. Quando o seu Roberto, ele saiu de viagem, 10 dias depois ele voltou, que ele viu o teto já estava praticamente quase posto, 15 dias na verdade, ele olhou e falou, meu Deus, pastor, você realmente é um cara determinado. E eu não,
Deus é que está no controle, é Ele que está providenciando tudo isso. E com 40 dias a gente fazendo o primeiro culto ali, e foi assim, coisa maravilhosa. Logo mais um mês depois, 2 meses depois, a casa da frente esvaziou. Eu fui lá, seu Roberto, aluga aquela casa para nós, que a gente está sem espaço para a cantina, a gente está sem espaço para a sala das crianças. Ele falou, é sua, sem pagar nada, o aluguel adiantado, nada, é sua. Acertamos o valor, e aí cantinas, salas para as crianças, sala de teologia. Ficamos mais um ano, né? Durante todo aquele ano ficamos ali. Passado esse ano, a igreja que estava aqui fechou, e eu disse para o seu Roberto, e o seu Roberto falou, quer o salão? Eu falei, quero, é nosso. Entreguei a casa, mas não tem problema, entreguei a casa, pegamos o salão, e já estamos aqui há 9 anos, 9 anos, eu não sei se você entendeu a história, mas Deus esteve no controle de tudo, o tempo todo. Era desejo de Deus que a igreja do Senhor viesse para este local, era desejo de Deus, foi um trabalhar de Deus, e começou tudo com as crises de ansiedade que eu sofri lá na Anchieta. Começou tudo ali, foi tudo uma permissão de Deus, para que as coisas fossem acontecendo, e o Espírito Santo fosse guiando cada passo meu, para que nós estivéssemos aqui hoje. E a igreja num total já tem 19 anos de existência. O que eu quero dizer com isso? A sua vida está debaixo do controle de Deus. Tudo e qualquer coisa que aconteça na sua vida tem o domínio e o controle de Deus. Ainda que você tenha feito uma escolha ou outra errada na vida, ainda que você tenha dado uma cabeçada aqui a outra ali, tudo está debaixo do controle de Deus. Ele tem o domínio de tudo. Ele faz tudo cooperar para o nosso bem. E eu sou prova viva disso. Prova viva disso. Amém. Deus maravilhoso. Seja feita a tua vontade. Guia-me, Senhor, pelas veredas da tua justiça. Diga isso sempre para Deus. Sempre para Deus. Talvez você esteja pensando aí, venha pensando durante esses dias, por que isso, por que aquilo, por que essa situação, por que eu tenho que passar por isso? Mude as suas palavras. Senhor, eu lhe dou graças, porque sei que o Senhor está no controle de tudo, e o Senhor vai fazer essas situações cooperarem para o meu bem, e o bem da minha família. Amém, igreja? Louve o Senhor com as suas palmas. Glória a Deus. Amém, aleluia. E é nessas situações que a gente vê